Salve, legendinhos, Keioken aqui. E hoje, pessoal, vim aqui para dar um comunicado importante, exatamente. Keioken não é escola, mas manda comunicado importante. E hoje eu mandei esse comunicado para cada um de vocês que jogam Survival, não à toa, mas porque virá um novo tempo. Exatamente, mas antes de falar disso, eu queria conversar um pouco com cada um de vocês e informar que vocês já devem saber, mas o nosso servidor de survival aconteceu duas crises, exatamente. Aconteceram duas crises no nosso servidor de survival. A primeira é que por um período o servidor caía, exatamente. O servidor simplesmente os players estavam jogando e caía. Então o servidor precisaria de vir um staff para reiniciar. Então o survival se tornava jogável de novo. Mas tentando resolver isso, eu e o Leon conseguimos achar uma solução. E não tá caindo mais como antes, o servidor praticamente totalmente estabilizado. Porém, nós temos um pequeno problema. O servidor simplesmente está pesado, exatamente. Por quê? Porque ele não tá fazendo dieta? Não, não é isso. O servidor tá pesado porque com a jogatina tão pro player de vocês, com cada farm, com cada reino, com cada construção, obviamente, tanto pesa assim, o servidor vai acabar ficando pesado. E bom, e como resolver isso? Simplesmente só tem duas opções. Ou a gente compra uma host melhor, deixa a nossa host tunada. Para isso nós precisaríamos de dinheiro. Infelizmente Survival hoje não tem rendido nada. E a segunda solução seria resetar. Exatamente, resetar o servidor. Voltaria a ser leve, mas todas as construções de vocês iam por água abaixo. Tudo bem, a gente disponibilizaria o mapa para download, mas vocês teriam que recomeçar, exatamente. Então, aí nós percebemos que uma hora ou outra, futuramente, vai necessitar que o servidor seja resetado. A não ser que nós consigamos recursos o suficiente para comprar uma nova host. Mas, ok, a segunda crise que aconteceu no nosso servidor é que os players já não jogam tão intensivamente quanto antes. Exatamente, a frequência dos jogadores caiu muito. Então, analisando todas as situações, estatísticas, conhecimento, eu cheguei à seguinte conclusão: os jogadores já não jogam mais tanto quanto antes, porque já não é mais tão interessante quanto antes. Então pensei, o que faz interessante um survival? Bem, primeiro de tudo que quando você é muito rico, já tem todos os recursos, várias farms, você praticamente vira um Silvio Santos aposentado milionário e vai lá só pra ver se tá tudo bem, entende? Você já não tem mais propósito e objetivo. Então, se esse é o problema, só tem duas soluções: ou reseta, ou então se dá um novo propósito. Mas tem um porém: que novo propósito nós podemos dar para aqueles que já conquistaram todos os itens mais top, mais bolados do servidor? Bem, é simples. Vocês talvez conquistaram itens, vocês talvez conquistaram territórios, mas vocês talvez não conquistaram um legado. Exatamente, um legado. Mas antes de falar sobre isso, eu andei pelo survival e analisei o brilhante reino de cada um de vocês, as suas construções. Então eu percebi que existem 4 lindos reinos, exatamente 4 lindos reinos. O primeiro reino é o do Rainreach, o outro é o do WhatsApp Júnior, o outro é dos Cavaleiros da Távola Quadrada, representado pelo Matt, e por último o reino Maxland, exatamente. Então, vendo que cada um de vocês gostam dessa temática de reino, veio o pensamento: por que não oficializar esses reinos e fazer com que os reinos reinem? Exatamente, fazer com que os reinos reinem. Como assim? Fazer com que um reino faça coisas de reino. Tá, eu ainda não entendi. Como assim? É fazer com que vocês batalhem, reinem, governem e tenham as suas alianças. Exatamente.
dominem economicamente, dominem militarmente. Ou seja, que vocês sejam um reino verdadeiro. Vocês podem ter tudo o que é de item, mas vocês talvez não tenham um legado, talvez não tenham um sistema governamental, vocês não tenham um reino em si. Não falo tanto de governo, eu falo de reino. E então que o reino melhor prevaleça e prospere. Mas como vai funcionar isso? São esses 4 reinos que vão lutar entre si? Não, escolha o seu lado, faça aliança com quem você quiser. Talvez alguns reinos se submetam a outros e fiquem apenas como clãs. Exatamente, como por exemplo, digamos que o Max Land e o reino do WhatsApp Júnior virem províncias, virem clãs do reino da Távola Quadrada. Esse é só um exemplo, mas vocês reinem da forma que quiserem. Se vocês quiserem reinar em forma de clãs, se vocês quiserem reinar em forma de cidade-estado, vocês que escolhem. Porém, vocês vão ter que ter um representante. E não só isso. Não é apenas para se vangloriar ou deixar um legado, mas também para nossa diversão. Exatamente, o servidor foi feito pra gente e não a gente feito pro servidor. Então, eu quero que cada um de vocês possam ter essa oportunidade e joguem e desfrutem e aproveitem e façam o seu nome, que o maior reino vença. Ok, as lutas e os combates vão funcionar da seguinte forma: para que ninguém vandalize a base do outro, nós realizaremos os eventos e os combates em um determinado local, em uma determinada hora, em uma determinada data. Vou dar um simples exemplo. É o combate do Reino Azul contra o Reino Vermelho. Então, ao ser divulgado o local, os competidores do Reino Azul e Vermelho terão 2 horas, aproximadamente, para construírem as suas bases. Então, com todos os aparatos, mecanismos, armadilhas e localidades geográficas estratégicas, vocês vão batalhar contra o oponente. Simplesmente assim. E aquele que dominar a base do inimigo primeiro, dominar totalmente aquele campo, esse sim vai ser o vencedor daquele combate. Não da guerra, mas daquele combate, exatamente. Daquele combate. Então, esse é um comunicado chamando, exatamente, chamando cada um de vocês, cada um dos guerreiros, porque vai começar a nova era. Uma era de reinos cavaleiros, de conquistadores, comerciantes e de grandes homens. Envio esse comunicado a cada um dos potenciais guerreiros. Max, Zafi, Builderghost, Nathan, Rainrich, Aleph, Diamond, Sasuke Apelão, Ink Sans, Mick Prime, WhatsApp Júnior, Itia, Benatia, Beleza Man, Kirito, Google, Bolado, Mati-chan, Effect, Picadinho. Cada um de vocês estão sendo chamados e convocados. Escolham o seu lado. Então, se vocês tiverem talvez muitas armas e poucos homens, simplesmente digitem no meu privado: Keio, eu quero recrutar. Então vou te passar um método eficaz de recrutamento. Exatamente, recrutar pessoas de outros servidores para o seu servidor. É bem simples e basta me chamar. E não só isso, aquele que recrutar um membro e esse membro se tornar um VIP, você vai ganhar 20% do dinheiro do VIP, exatamente, de todo e qualquer que se tornar e comprar um VIP, você vai ganhar. Então se preparem, que o sol já está se pondo e um novo dia há de começar. Afiem suas espadas, reparem os seus escudos, fortifiquem as suas bases, acordem os seus homens, recrutem novos guerreiros e se preparem para o combate da Atebayo.